E aí, não sei se vocês sabem, né, dessa história, que o Newton, durante a vida dele, aconteceu, né, o caso de uma pandemia lá na Inglaterra, né, na Europa toda, na verdade. E aí ele teve que ficar confinado. E aí ele ficou igual a gente, assim, tendo, né, nós todos estamos tendo ideias geniais, né? E ele teve várias ideias geniais, né? E, se não me engano, esse método a gente vai mostrar agora foi durante esse confinamento aí que ele chegou nessa ideia, né? O Rapson era um amigo dele, né? Amigo bem chegado, assim. E aí o Newton deu o nome de... Há controvérsias, né, se o Rapson de fato teve alguma participação nisso daí ou foi só uma generosidade do Newton de dizer que o método era dos dois, né? Bom, enfim, qual que é a ideia? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O método do Newton e do Rapson é baseado na seguinte ideia. Deixa o Felipe Aguiar entrar. Uai, cadê? Eu permiti, mas ele não entrou. Ah, entrou. Felipe Aguiar, tudo bom? Oi, boa tarde. Tudo jóia? Bom, então vamos ver. A vantagem, né, do método Newton-Raphson é que ele é rápido e é fácil de implementar, ok? Ele só tem uma exigência, que vocês já vão descobrir comigo já já, né? Então, o método de Newton-Raphson é um método que não é de confinamento, né? É um método aberto e você começa com uma estimativa. Então, vamos supor que a pessoa começou, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vou pegar de azul aqui, vai. Então vamos dizer que a pessoa começou aqui. Ai, gente, desculpa. A pessoa começou aqui, né? Desse valor x1 aqui, né? E, bom, na hora que ela vai calcular o valor da função, né? F de x1, não dá zero, obviamente. Mas, e aí, a partir daqui, ela vai para onde? Né? Ela vai procurar um x mais à direita, um x mais à esquerda, né? Qual que foi a ideia do Newton? É muito simples, gente. Se eu pegar aqui a reta tangente nessa função, né? Aqui está a curva, né, que descreve a função. Então, nesse ponto aqui, vai ter a reta tangente que vai bater justamente aqui. Está vendo que está mais perto da solução, né? Então, essa reta tangente, como a função passou pelo zero e continua crescendo, né? Ela veio do negativo, passou, cruzou o zero ali e continua crescendo, né, nesse ponto aí. A gente sabe que a gente está perto da solução. Então, você vai lá, nesse ponto aqui, ó, calcula o f da função e se você tiver a reta tangente aqui, ó, essa reta tangente vai bater lá no eixo x mais próximo da solução. E aí o que você faz? Calcula a f nesse ponto, né? Traça a reta tangente aqui, ela vai chegar lá, a sua terceira estimativa aqui já está mais perto, né? E aí de novo você vai lá, calcula a f nesse ponto, né? Pega a reta tangente, bate lá, e cada vez você vai se aproximando mais. Genial a ideia, não é? Eu gostei. A questão toda é, como que a gente vai fazer para traçar essa reta tangente aí? Se fosse assim, desenhando, era fácil, né? Mas e no computador? Qual que é a interpretação da reta tangente a um ponto da curva da função? Qual que é a interpretação matemática disso daí, gente? É derivada, né? Derivada, exatamente. A inclinação da reta tangente, né, a um ponto da curva, é o valor da derivada calculada naquela curva, ou naquele ponto, né? Então, a gente fez lá a primeira estimativa, né? Primeira estimativa aqui no x1, foi lá para esse ponto aqui, né? Então, se eu calcular a derivada da função em x1, eu vou saber qual é a inclinação dessa reta.
né? Tá, mas e a partir daí, como que eu chego lá no ponto x2, só conhecendo a inclinação da reta? Ora, essa reta aí, gente, vamos olhar para ela aqui, ó. Opa, risquei aqui sem necessidade. Olha só, aqui não está formando um triângulo, gente? Um triângulozinho? Bom, a inclinação da reta naquele ponto, vocês já falaram para mim que tem o mesmo valor da derivada da função calculada em x1, né? Então, vamos colocar aqui, ó, f' calculado em x1. Eu preciso saber quanto que vale para ter a inclinação daquela reta, né? Para ter uma interpretação do que seria aquela reta, o valor da inclinação daquela reta. Muito bem. Mas se a inclinação daquela reta, eu estou vendo aqui, ó, formando um triângulo, né? Não está formando um triângulozinho? Bom, a inclinação daquela reta, né? Qual que é a interpretação? Seria a tangente desse ângulo que se forma aqui, né? Como é que eu posso calcular a tangente desse ângulo formado por esse triângulo aqui? Vocês lembram a definição de tangente? A derivada igual a zero. A definição de tangente é de um ângulo num triângulo retângulo. Aqui é um triângulo, justamente um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui é um ângulo reto, né? Fazer o cubo pelo cosseno, dividido pelo cosseno? Seno pelo cosseno, né? Ou tem um jeito mais fácil ainda de calcular, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se o ângulo está aqui, né? Esse seria o cateto oposto, esse é o adjacente, né? Bom, quanto que mede o cateto oposto aqui, gente? Aqui eu sei que, né, aqui eu estou no eixo y, né, vertical aqui. Então aqui eu sei que y vale 0. E quanto que vai valer o y aqui? F de x1. F calculado no ponto x1, né? Então, se a tangente, né, a derivada tem a interpretação como inclinação da reta tangente, e eu estou vendo que a inclinação da reta tangente é o valor da tangente desse ângulo, no triângulo retângulo, né? Então, digamos, seria um ΔY sobre um ΔX ali, né? ΔY sobre ΔX. Esse ΔY, eu vi que é a altura daqui menos a altura daqui. Ou seja, F de x1 menos 0, né? Então, F de x1 menos 0. E qual que é o meu ΔX, que seria a medida desse cateto aqui, né, desse triângulo? É x1 menos x2. Pronto, né? Então, se eu tenho a expressão da função f, eu consigo calcular a derivada da expressão da função f. Desde que minha função seja derivável aí, né? Todo esse intervalo aí de interesse nosso. Ela tem que ser derivável. Então, essa é a primeira condição para a gente conseguir aplicar o método de Newton. A função tem que ser derivável. E aí, quando eu interpreto a derivada da função como a inclinação da reta tangente no ponto ali, né? Eu vejo que é possível fazer uma interpretação geométrica aqui para chegar na inclinação dessa reta. E olha que interessante. Ali eu chamei de x1 menos x0, né? Não, é x2 menos x1. Deixa eu apagar ali. Cadê? Esse aqui é borracha. Não sei por que eu achei que era x2 menos x0. Mas não, esse aqui é x1, né? E esse é x2. É x1 menos x2. x1 menos x2. Pronto. Bom, e aí eu vou chegar numa relação muito interessante. Por quê? O x1 é o ponto de onde eu comecei. Então eu sei o valor de x1. O x2 é o quê? É o próximo ponto que eu quero descobrir, aquele que teoricamente estaria mais próximo da solução, né? E que pode me levar depois mais próximo ainda. E depois mais próximo ainda, né?
Bom, eu estou indo do x1 para o x2, vamos com calma. Então, o x1 eu já conheço. A f de x1 eu sou capaz de calcular. E, se a minha função é derivável, a f' de x1, ou seja, a derivada de x1 eu também sou capaz de calcular. E aí, então, nada me impede agora de encontrar o valor do x2, que vai ser a minha próxima tentativa, né? De repente, já está tão próximo da minha solução que eu já cheguei na resposta que eu queria, né? Depende da tolerância que eu estou querendo encontrar para a resposta. Ok? Tudo bem, gente? Deu para entender aí como que a gente saiu, né, da derivada da f calculada no ponto x1 e chegamos ali naquela relação ali, f de x1 menos 0 dividido por x1 menos x2? Deu sim, professor. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí? Por enquanto, não. Tá. Eu não sei para vocês, mas eu sempre falo para meus estudantes, quando eu estou dando disciplina de física fundamental, que a melhor coisa é desenhar. Quando a gente desenha, a gente já entende aí 70% do problema. E quando a gente não desenha, a gente deixa escapar 70% do problema. Pelo menos para mim é assim. Bom, aí feito o desenho, feita a interpretação, né? Vamos seguir a partir daí. A partir dessa definição aí. Dessa interpretação, né? Bom, a ideia é a seguinte. Se eu isolar... Vamos voltar lá, vai. Só para fazer mais um passo aqui. Vamos isolar o x2 aqui, ó, naquela relação que a gente chegou, né? Vamos isolar o valor do x2. Vamos lá. Eu tenho ali que x1 menos... Mais alguém? Gabriel, permitir. Então eu tenho que... Opa, desculpa. Eu tenho aqui que o x1 menos x2 vai ser igual a f'. Vai ficar assim, ó. F' calculado em x1, né? Dividido por... Não, contrário, né? Peraí, deixa eu ver. Isso aqui tá passando para lá. F, apaga o linha ali. É o f calculado em x1 dividido pelo f' calculado em x1. Tá vendo? Tudo bem? Concordam? E agora, se eu quiser saber qual o valor do x2, pronto. x2 é igual a x1 menos aquela razão ali, ó. F de x1 dividido por f de... desculpa, f' de x1. Não é isso? Muito bem. E aí eu vou chegar no valor de x2. Chegando no valor de x2, eu posso aplicar o mesmo método para esse triângulo que se forma aqui, né? Reta tangente, vai formar um triângulo retângulo aqui. A inclinação da reta tangente tem o valor da f' calculada em x2. E eu vou chegar na mesma relação aqui, que eu vou descobrir o x3 a partir do valor do x2 e da f e da derivada de f calculada agora em x2, né? Ou seja, eu sempre consegui o ponto seguinte, o x seguinte, cada vez mais próximo da minha solução, a partir do último resultado que eu tinha e do valor da função e da derivada calculado no último valor que eu tinha. Por isso que dá para começar de um único ponto e ir avançando, cada vez para mais perto da solução, né? Então, o método só pode ser utilizado se f de x tem uma derivada contínua, no intervalo ali que você sabe que está a sua solução, né? Você vai começar próximo do ponto, que é a solução, e você tem que ter certeza que ali próximo da solução sempre vai ter uma derivada contínua ali. E a relação que você vai usar é essa. Começando do x1,
a gente viu. Né? Aqui o I vale 1, né? Então aqui vai ser o x1, f calculado em x1, f' calculado em x1. Vou chegar no x2. Aí quando I estiver valendo 2, né? Então aqui vai ser x2, 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 eu vou achar o valor de x3. E assim por diante. Fácil, né, de implementar. Então é verdade, ele é rápido e é fácil. E só pode ser utilizado, né, a única exigência é essa, que a função seja derivável no intervalo. Qual o perigo que a gente pode correr aplicando esse método aí, gente? Pode ter algum perigo aí? Pode acontecer uma indefinição? Ela pode não ser contínua naquele ponto. Oi, Betina? A derivada pode não ser contínua naquele ponto. A derivada pode não ser contínua ali no caminho em relação à função, né? Esse é um perigo que a gente corre. E mesmo ela sendo contínua, ainda tem um outro perigo, que é a derivada se anular no caminho. Porque aí se ela se anular, né, eu vou ter uma divisão por zero aqui, e aí não vai dar certo. Né? Então tem esses dois riscos aí que a gente corre. E tem um terceiro risco, que é, no meio do caminho aí, a função, em vez de ir bonitinha assim, ela fizer alguma coisa assim, ó. Se ela fizer alguma coisa assim, né, tipo, você vem para cá. Aí na hora que você chega aqui, digamos que você veio, né, veio para esse ponto aqui, na hora que você vem aqui, ó lá, a derivada da função vai te levar para cá, né? Para longe. Aí você vem para cá, calcula, ela vem para cá. Você vem para cá, ela traz para cá. E aí você nunca se aproxima da solução. Pode acontecer, né? Mas tomara que não. Mas às vezes acontece. Então, são as aventuras que a gente está disposto a correr quando aplica um método que não é de confinamento, né? Bom, e quando a gente viu que é fácil implementar, quando que a gente para? Uma opção é essa aí, ó. Né? A gente, teoricamente, vai se aproximando cada vez mais da solução, né? E aí, quando você está dando passos que são muito, muito minúsculos, assim, ou seja, você está ali tão perto da solução, né? Vamos voltar para aquela figura lá. Tá vendo que os passos vão ficando cada vez menores à medida que a gente vai chegando próximo da solução, né? Então, se a gente estiver chegando tão perto ali da solução, que a diferença do passo anterior para o passo atual é menor de um certo valor epsilon, né? Definido, pré-definido aí por você, aí você fala, não, aí já está bom o suficiente, eu posso parar. Essa é uma opção. Outra opção é, o valor da f no ponto que você está calculando já está próximo de zero o suficiente. Isso daí para mim já seria uma solução do problema. Né? Tem essas duas opções. Ok? Bom, então como que a gente vai implementar o método? Alguma dúvida até agora, gente? Não. Tranquilo? Bom, então como é que a gente vai implementar aí o método de Newton-Raphson? Primeiro, determinar um valor inicial e calcular a função ali naquele ponto, né? E aí calcula o ΔX. O que seria o ΔX? É o passo que você vai dar. Se você olhar na relação de... Aquilo ali, gente, eu até esqueci de falar. Essa relação aqui que está em vermelhinho aqui, né? É uma coisa que a gente chama de relação de recorrência. Por quê? Você vai aplicando ela repetidamente, né? E essa relação vai te levando ao próximo passo, né? E aí é uma relação de recorrência. Então, a gente começa ali a partir do valor valor x1, né? E a partir daí a gente vai aplicando o quê? Calculando, né? Menos f dividido por f', calculado naquele ponto.
né? E aí você faz a atualização, né? A atualização, se você for ver, é uma coisa assim, ó. O próximo x recebe o valor do quê? De x mais um ΔX. E quanto que vale esse ΔX? Menos f dividido por f', calculado no ponto anterior, né? No ponto que você já tinha. Não é isso? Vamos olhar a relação de recorrência lá, ó. X mais ΔX. Isso aqui seria o nosso ΔX. Né? Então a gente repete isso daqui, os passos 2 e 3, até chegar nessa condição aqui para parar. Ok? Muito bem. Então, o pseudocódigo aí do método de Newton seria isso, né? A gente tem que partir de um certo conjunto de informações, que seria o quê? Qual é a expressão da sua f de x? Qual é a expressão da f' de x? Qual é o seu chute inicial, x0, né, estimativa inicial, para ser o valor da raiz da função? O epsilon, que seria a tolerância, né, o erro máximo que você quer cometer na hora de encontrar a sua raiz. E n, que seria o número máximo de iterações, ou seja, o número máximo de repetição de aplicação daquela expressão de recorrência, daquela fórmula de recorrência, né? Número máximo de iterações daquela fórmula de recorrência. Ok? Bom, como que seria, né? Então, esses são os dados necessários. E aí, a aplicação do método usa essas entradas aí e me dá como saída solução aproximada numérica, né, xn, onde o n aqui vai ser menor, no máximo igual àquele n que a gente estipulou, né? Ou então uma mensagem de erro, porque pode acontecer, né? Vamos ver aqui, ó. Então, esse for aqui quer dizer que nós vamos começar um loop aqui, né? Então, for n igual a 0, 1, 2, 3, até n menos 1, na verdade, né? Quando a gente for usar o Python, ele vai até o n menos 1. Calcule, primeira coisa, a gente vai precisar calcular o valor da f no xn, né? O primeiro valor é o n0. Bom, se, ali ó, o erro que pode acontecer, né? Se a derivada de xn for igual a 0, então a gente vai ter que imprimir uma mensagem de erro, né? Procedimento mal sucedido porque a derivada é nula, né? E aí acabou a história, não dá para prosseguir, né? A partir daí não dá para prosseguir mais. Aí acabou, né? Então, se der esse problema da derivada igual a 0, tem que acabar o nosso problema, o nosso programa. Se não, a gente continua. Calcula o próximo valor de x usando a formulinha de recorrência, né? E aí a gente faz o teste. O teste que ele está fazendo aqui, eu estou achando até melhor do que aquele que estava na transparência anterior. O que ele faz aqui? Ele pega o valor que você calculou agora, menos a estimativa anterior, né? E divide pelo valor da estimativa anterior. Então, quer dizer, isso daqui é o tamanho relativo do passo que você deu. Então, se você estiver avançando muito pouco, então não tem por que você continuar repetindo isso daí. Porque o próximo passo você vai avançar menos ainda, né? Você está tão perto ali da solução, o próximo passo você vai avançar menos ainda, né? Então, se essa condição aqui for, se o tamanho relativo do passo for menor do que uma certa estimativa, então a sua solução é xn mais 1, que você acabou de calcular, e aí o stop, quer dizer, para o programa aí, né? E aí acabou, e aí você pode escrever uma mensagem aqui. Se você chegar até n, né, e isso aqui não acontecer, essa condição não acontecer, então você vai escrever uma mensagem de erro. Stop, não convergiu após n iterações, né? Pode acontecer. Cair naquelas armadilhas, né, que eu falei para vocês lá quando a derivada muda de sinal antes de cruzar o eixo, né? Pode acontecer da gente nunca se aproximar
da solução, ao invés disso a gente se afastar da solução. Ok, gente? Vamos fazer aqui, ó. Não vou de código aqui não. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Aqui, ó, implementação do método de Newton, né? Aliás, eu vou passar para o próximo exemplo aqui, gente. Não, esse aqui também está bonitinho. Vamos ver 2 exemplos. Calcule a raiz da equação f de x igual a x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 5 igual a 0, né? Quer dizer, você quer achar o valor de x para o qual isso daí é verdade, né? Para o qual a f vale 0. Usando o método de Newton-Raphson. E aí ele está pedindo para considerar como valor inicial, como estimativa inicial, né? 0,7. Então, o que a gente vai precisar? Vai precisar calcular a f em 0,7 e a f' de x em 0,7. A f é aquela expressão, né? E a derivada da função é só derivar ali. Então vai dar... Ah, tá aqui, né? Ó, 3x² menos 20x. Então já é derivável, derivada contínua, bonitinho. Essa daí a gente não vai ter problema nenhum, né, gente, para aplicar o método de Newton. Derivada é contínua. Então tá, a gente vai fazer isso aqui. Para fazer isso aqui, né? Então, vamos calcular a f ali, ó. Então, aqui é a expressão da f. Aqui é a expressão da f' de x, né? E aí o que ele fez aqui? Ele fez uma simplificação aqui, né? Tá vendo? Aqui ele fez x, colocou x evidência aqui no denominador, né? E ali ele acabou fazendo uma simplificação, né? Menor múltiplo comum, aquelas coisas assim, no denominador, né? E aí isso aqui tudo virou um grande denominador, né? Ele fez isso para quê? Para ficar com menos termos aí e calcular mais facilmente. Ele achou que ficaria mais fácil calcular, né? Porque ele vai calcular isso na calculadora, gente. Então, onde está escrito x, você vai colocar o valor 0,7 para fazer a primeira... descobrir o próximo valor mais aproximado, né? Então tá ali, ó. Então pronto. Então, substituindo 0,7 em cada x que aparece, ali você chega nesse valor aqui. Então pronto, esse vai ser o próximo valor de x. Então ele já estimou aqui, né? 0,7 e o próximo valor estava à direita, né? 0,735. O que ele vai fazer agora então, gente? Ele vai fazer esse mesmo procedimento aqui, ó. Onde tiver escrito x, ele vai usar o valor que ele achou aqui para x2, né? E vai descobrir o valor de x3 agora, na segunda iteração. Olha lá, segunda iteração, pega aquele valor que ele tinha para x e substitui. 0,73465. Ele estava em 0,735. Tá vendo que primeiro ele foi para a direita, agora voltou um pouquinho para a esquerda, né? E assim vai, né? Aqui tem um outro exemplo do livro, aquele livro que eu disponibilizei lá para vocês, né? Que ele passa um probleminha aqui, ó, achar, né, a solução dessa equação aqui, entra seno de x, x, né? Quer dizer, vai ser do tipo transcendental essa daqui. E aí o que acontece? Ele está pedindo para resolver usando a calculadora e usando uma função a ser criada aqui, chamada Newton raiz, né? Que lá no livro ela está até listada lá, ó. Ela vai aparecer numa figura lá do livro. Mas o que a gente vai fazer aqui, ó, o que a gente vai ver agora é a solução disso daqui, usando a calculadora mesmo, né? Então, aqui está a expressão da f. Então, a f' de x, né, vai ser o quê? Bom, derivada de 8 é 0, né? Então, vai ser menos 4,5 que multiplica o quê? 1 menos derivada de seno de x é cosseno de x, né? Então, 1 menos cosseno de x. Pronto, tá ali, ó.
menos 4,5, o menos cosseno de x. Então tá, ó, a relação de recorrência qual que é? Xi mais 1 igual a xi menos f de xi dividido por f' de xi. Então tá aqui, né? E aí, toda vez que aparece o x aqui, xi, né? A gente vai substituir o valor que a gente já tem, né? Ele está falando para começar de qual valor? Nas duas maneiras, use x igual a 2 como a tentativa inicial da solução. Então pronto, aqui vai ser 2, 2 e 2. 2, 2 e 2, deu isso aqui, né? Então o x2 vai ser esse valor. Repito o procedimento, né? Onde tinha xi, eu vou colocar esse novo valor agora, né? Então aqui ele aparecia, né? Vai aparecer. Aqui ele aparecia, vou substituir. Aqui ele aparecia, vou substituir. Cheguei numa nova estimativa aqui, né? Cada vez mais próximo da minha solução. Ok? Eu devia ter feito vocês fazerem isso daí na mão. Mas não sei por que eu não deixei. Bom, e aí a implementação? Ele vai mostrar aqui um negócio no MATLAB e tal. A gente não está trabalhando com MATLAB, né? A gente está trabalhando com o Python. Vamos abrir aqui uma janelinha de Python e tentar trabalhar? Aí eu quero que vocês me ajudem. Deixa eu mudar aqui de janela. Cadê? Não é essa janela que eu quero. Espera só um pouquinho. Jupyter Lab, ok. Oh, o que aconteceu? Ah, bom. Até ampliar aqui para ficar mais bonito, quer dizer, mais visível, né? Oi, desculpa. Oh, mas hoje tá difícil. Ah, eu travei aqui, peraí, gente. Agora vai. Pronto. Dá para ver aí direitinho, gente? Mais ou menos, né? Deixa eu colocar aqui no modo Presentation Mode aqui. Pronto, aí fica maiorzinho. Bom, gente, esse aqui vai ser o nosso problema, tá? Deixa eu até escrever ele aqui. É o mesmo problema que a gente tinha anteriormente, que era essa função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado menos e de menos x, né? A gente tinha resolvendo isso daí usando o método da biseção, né? Começando aqui no intervalo entre 0 e 1, né? Então vamos ver como é que ficou aqui, ó. A gente nem plotou, né, o gráfico. Vamos plotar aqui o gráfico também. Vamos plotar aqui o gráfico. Deixa eu ver. Vou chamar de T aqui só para p ponto arrange. Aí ele está falando ali entre 0 e 1, né? Então vamos começar de menos 1 até 2. E o tamanho do passo é 0,1.
E aqui vamos dar um plot T f de T. Ah, não, mas espera aí. Eu nem defini a função ainda, já estou querendo plotar, né? Tem que colocar mais para baixo aqui. Vou só separar em dois aqui, gente. Ctrl X. Só para ficar mais bonitinho aqui. Bom, então essa é a função, né? Quando a gente foi usar o método da abscissão, a gente buscou naquele intervalo, né? Vamos ver a cara da função aqui. Deu erro. Plot is not... Ah, é. É PLT, né, gente? Pronto. Olha lá, a cara da função tá jóia. Até pedir para ele plotar mais uma coisa aqui. Que seria T e 0 vezes T. Que é para traçar uma linha. Vou colocar aqui, pedir para traçar isso daí como uma linha preta. Tá ali, ó. Então eu sei que a minha solução tá por aqui assim, né? Na verdade ela tá entre meio e 1, mas tudo bem. Tá entre 0 e 1. Ok? Essa é a cara da função, só para a gente ter uma ideia. E aqui, gente, eu fiz uma implementação bacaninha. Quer ver, ó? Deixa eu ver. Não estou fazendo bobagem. Aqui é o método da abscissão. Ah, não. Aqui eu não tinha implementado, não. Está no outro bloco aqui. Que é a implementação daquele ponto lá. A gente viu a cara da função. Agora vamos aplicar o método da abscissão aqui para essa função, né? Entre 0 e 1. E aí eu pedi aqui, gente, para a cada passo ele ir imprimindo aqui, ó, na minha função, né? Para cada passo da aplicação do método da abscissão, ele vai imprimindo qual a iteração que está, qual o valor da solução que ele encontrou até agora, qual o valor do erro, né? E qual o valor da f calculada no ponto. E aí foi assim, ó. A primeira estimativa é bem no meio, né? Vai ser sempre bem no meio do intervalo, né? Estimativa. Então, meio... E foi avançando, né? Cada vez mais próximo da solução, né? Então, ó, ele precisou de 14 iterações aqui do método da abscissão para chegar num erro aqui menor do que eu queria, que era, ó, deixa eu ver, 10 a menos 1, 2, 3, 4, 10 a menos 4, né? E de fato, ó, ele chegou aqui no erro, esse aqui ainda era maior do que 10 a menos 4, né? Esse aqui já é menor do que 10 a menos 4. Né? Então foram necessárias 14 iterações. O que eu estou querendo fazer agora, gente? Eu estou querendo comparar esse método do Newton, em termos de eficiência, com esse método da abscissão. Para esse mesmo problema. O método da abscissão aí, ele começou no intervalo que vai de 0 até 1, né? Então a gente pode tentar o Newton-Raphson começando do 0, ou começando do 1, né? Vamos tentar isso? Então tá aqui, gente. Aqui eu só defini, por enquanto, né, a função, que é aquela x² menos exponencial de menos x.
Né? Se eu for aplicar o método Newton, eu preciso da derivada dela, né? Qual é a derivada dessa função aqui, gente? X² menos exponencial de menos x. Tá aí, o 2x mais exponencial de menos x, né? 2x mais exponencial de menos x. Então tá aqui, ó. Eu chamei de func a função, eu Ah, chamei de defunc a derivada da função. Oi? ia falar besteira aqui. Ah, tá. Mas será que é besteira mesmo? Pode falar, Betinho. Eu não vi que era menos a exponencial de menos. Aí eu ia falar. É porque a É, derivada aqui tu... ficou por causa do Ah, sinal, tá, porque né? eu pus esse mais aqui. Aham. Eu Porque que a mosquei. derivada de exponencial de menos x é menos 1 vezes exponencial de menos x, né? Por isso trocou de sinal aqui. Bom, e aí, vamos começar aqui, ó. Chute inicial igual a 1. Depois a gente testa com 0 também, né? Tolerância, mesma tolerância lá, ó. 10 a menos 4. Vai ter que ficar, né? Melhor isso pra gente aceitar. E eu coloquei aqui, ó, já estou apostando. Não vou até mudar, que lá era 14, vamos pôr 14 aqui também, vai. Duvido que em 14 passos, antes disso já não chegou na resposta. Mas vamos lá. Por enquanto aqui só definindo, né? E agora a gente vai aplicar o método de Newton-Raphson. Tem um contador aqui que eu chamei de iconta, ele começa com o valor 0, que o iconta é justamente vai contar quantas iterações foram necessárias, tá? Bom, então vamos lá. Esse é o for para aplicar a nossa, como é que chamava lá? A nossa fórmula iterativa lá, né? Fórmula de recorrência. Então vamos lá. Então vai de i até n, a gente definiu o n como 14. Vamos lá. Fx é o valor da f calculado no ponto x, é a func calculada no ponto x, né? Então a gente começou com o x igual a 1, nossa primeira estimativa. E aí a gente faz aquele teste, né? Se a fx já for menor do que o valor de tolerância que a gente propôs ali, né? Então pronto. A raiz é x e pronto. O root vai ser o nome da variável que vai receber o valor da resposta, tá? E aqui o Newton-Raphson, né, cada passo do Newton-Raphson aqui. O que eu preciso? Calculo aqui, ó, o dfx é a defunc, né, a derivada calculada no ponto x, e aí faz o teste para ver se não é igual a zero. Se for igual a zero, tem que parar tudo, né? Então vai imprimir aqui, ó, erro, derivada igual a zero, e dá um break. O break, gente, é um comando que se aplica ao for, tá? Que é para sair do for. Na hora que você dá um break dentro do for, ele para. Ele pode estar no primeiro valor ali do i, do for, né? Daquele, o i igual a zero aqui. Se isso aqui acontecer, ele já para. Se for no valor 5, também para. Qualquer valor que aparecer aqui, essa condição ele vai parar. Bom, se isso não acontecer, passou no teste ali da derivada, então vamos lá. dx, né, que seria o delta-x, né, o tamanho do passo lá, delta-x, menos fx dividido por dfx, né, menos f calculado em x, menos a derivada de f calculada em x, ok? E a gente atualiza o valor de x, né? O próximo valor estimado é x mais dx. Então isso aqui foi um passo de Newton, né? Então, como foi um passo de Newton, aumenta aqui o valor de I conta. Aconteceu mais uma iteração, né? Beleza. E aí a gente, de novo, faz o teste para ver se a nossa resposta já está menor que a... Na verdade aqui, né? O dx, o passo dx, ver se o módulo dele está menor do que a tolerância. Porque se o módulo estiver menor que a tolerância, quer dizer, se você continuar avançando, você não vai chegar muito mais perto de x, desculpa, do x real, né, que seria a solução. Já é o suficiente para você. E aí o root, que é a resposta, né, recebe esse valor aí estimado
E aí, como chegou na condição de parar, né? Então dá o break no fora aqui. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí no códigozinho? E aqui no final a gente imprime o resultado. Alguma dúvida? Não, até então não. Tá. Então o que que eu vou fazer? Mandei executar esse primeiro bloco, que não vai escrever nada, né? São só definições. E aqui, a aplicação do método de Newton. Olha lá, chegamos à solução, x igual a 0,7034 blá 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 blá, após 4 iterações. 4. Não foi 14, não foi 13, não foi 12. Bastou 4. Né? E olha o valor da f calculada nesse x aqui, que é a solução. 1,5 vezes 10 a menos 15. É suficientemente próximo de zero, né, gente? Com 4 iterações. Então, tá vendo como esse método de Newton é poderoso? Ele não é infalível. Tem os riscos, né? O método da abscissão já não tem risco. Mas ele converge muito, muito mais rapidamente. Vamos até comparar aqui a resposta, né, com a que tinha dado pelo método da abscissão. Ah, tá, ele está escrevendo só até aqui, né? Então, olha lá. 0,70343, né? Aqui deu 0,70346, blá, 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 né? Quanto que tinha dado o valor da f calculado lá? Menos 7 vezes 10 a menos 5. Né? Então, essa resposta que a gente obteve aqui, ela foi até melhor. Né? Porque a f ali no ponto é igual a 1,5 vezes 10 a menos 15. Né? Foi acidentalmente melhor. Porque a exigência que a gente fez para o valor da tolerância foi a mesma, né? Só que chegou num valor de f aí menor, mais próximo de zero. Mas foi só um acidente, tá, gente? E aqui, ó, gente, eu apliquei o print, né, com o formatador. A gente aprendeu lá com o Gabriel. Quando a gente coloca F antes do texto aqui, né, que a gente vai colocar entre aspas, a gente pode colocar umas coisas bacanas. Se a gente colocar o nome de uma variável ali entre chaves, né, ele imprime o resultado, tá vendo? Ó? Chegamos à solução x igual a, eu coloquei aqui, ó, entre chaves, root. Ah, ele imprimiu aqui o valor de root. E conta iterações, após 4 iterações. Isso aqui é para mudar de linha, né? F de x igual a... Aí eu pedi, olha só, gente, não foi nem o valor da variável, eu pedi para ele calcular o valor de func no func calculada, né, para x igual a root. Aí ele pôs aqui, ó. Só que eu pedi um formatador. Isso aqui, dentro do colchete aqui, né, na hora que eu vou pedir para imprimir alguma coisa, eu posso colocar 2 pontos e o formato, né? Então, o que eu pedi para colocar aqui, ó? Tá vendo? Tá ponto 3, quer dizer, depois da vírgula, coloca só 3 algarismos, né? E o formato que eu quero é com potência de 10. Aí ele colocou aqui, ó, com potência de 10. Então, a gente vai aprendendo aos poucos aí. Cada dia um pouquinho mais de Python, né? Bom, e aí, o que será que o professor vai pedir para vocês, hein? O professor vai compartilhar isso aqui com vocês e pedirem para, a partir desse que foi mostrado aí, né? Vocês montarem uma função chamada Newton ou Newton-Raphson que implemente o método de Newton, né? E resolva qualquer problema, né?
em que seja fornecida a função, a derivada da função, o chute inicial, a tolerância e o máximo de iterações. Ok. Tranquilo? Já tá Bom, lá no vamos mudo? testar agora. Vou colocar lá no mudo. Não está ainda não. Vamos testar agora, partindo de x igual a zero. Vamos aplicar, né? Porque, deixa eu ver aqui. Não, é aqui. Tem um gráfico. É aqui. Tá vendo? A gente vai começar aqui de x igual a zero. Será que vai convergir também? Ai, tomara que sim, né? Vamos testar. Então, vamos começar aqui de x igual a zero. Ctrl Enter. E vamos ver aqui. Chegou na mesma solução. Só demorou um passo a mais. Olha que doideira, né? E chegou na mesma solução. Por que isso, hein? Bom, provavelmente o que aconteceu foi o seguinte, né, gente? Vamos olhar para a cara do gráfico. A gente começou daqui de zero, né? Olha lá. A derivada vai levar a gente para cá, para a direita da solução. E aí ele vai fazer um caminhozinho aqui, como ele tinha feito antes, né? Então, com um passo, ele foi levado para a direita. E depois ele seguiu a sequência parecida com a sequência anterior que ele tinha seguido. Quando começou de 1, né? Eu estou curioso aqui. Vamos começar de 5, por exemplo. Aí precisou de 6 iterações. Ah, não é possível, gente. Fala um número grande aí, velho. Isso está bem longe da solução. 100, duvido. Executa aqui, executa aqui. Ah, precisou de 10 iterações, né? Se fosse lá no método da bisseção, vamos ver, começando entre 0 e 100. Quantos passos ele precisaria? De 0 a 100. Vamos rodar aqui. Uai, tem alguma coisa errada. O primeiro passo deu 1,5. Eu fiz alguma bobagem aqui. Executa esse. Executa esse. É estranho. Ah, não, tá aqui, ó. É isso aqui que eu tenho que mudar. Desculpa. Opa. De 0. Eu acho que eu pedi para... Não, i máximo igual a 30, né? Ele precisou de 24 passos, né? Mas ele não chegou na resposta que a gente queria, não. Porque tá dando 10 a sétima aqui, ó. Quer dizer, ele tá muito longe ainda da resposta. 14 é o número máximo, né? Ah, sim. O Carlos, esse exemplo é o outro, esse é o da caixa. Oi? Ah, esse é o exemplo outro. da caixa. Tem razão. Max é aqui. Ah, então... Tá joia. É aqui mesmo. Tá joia. Então aqui ele foi até... Ah, aí sim, 20 passos. 50, 25, 12,5 e assim vai, né?
E aí foi se aproximando. Ah, tá, 20 passos, tá bom, né? Até que não tá tão ruim. O Newton precisou de 10 passos. Ó. O bom do Newton é que quando a derivada ajuda, né? Ele caminha bem rápido para a resposta, né? Bom, é isso, pessoal. E aí, o que vai acontecer? Eu vou passar esse probleminha para vocês, né? Vou passar. A aula que vem ela vai ser gravada, tá? Eu vou apresentar um outro método, que é o método da secante, que é muito parecido com o método de Newton. Vocês vão provavelmente aproveitar a própria implementação do método de Newton para fazer o método da secante. É só alterar uma coisinha boba lá. Na minha opinião, é mais fácil aplicar o da secante do que o de Newton. E aí vocês vão ter três Newtons, né? 3 métodos para resolver problemas, né? de solução de equação não linear, né? E aí, aí eu vou passar um grande desafio, né? Aí eu quero que vocês se dividam em grupos, já pensando aí, né? Já vão escolhendo aí o par de vocês para fazer grupo, né? Serão grupos de 2 estudantes, para fazer o primeiro projetinho de vocês. Né? Então, eu vou passar uns desafios aí mais cabeludos, e vocês vão resolver esse desafio aplicando, né? Esses 3 métodos para achar a solução de equação não linear. São problemas da física que a gente só consegue resolver aplicando métodos desse tipo, né? E aí vocês vão chegar na solução utilizando esses 3 métodos e vocês vão fazer uma análise dos resultados, né? Uma análise da eficiência de cada método, se houve convergência, se não houve, problemas que podem ter aparecido, né? Tudo isso vocês vão fazer num relatório, ok? Então a próxima aula é gravada, método de Newton, e eu já passo também para vocês o tema para cada grupo, né? Vocês vão me falando aí ao longo da semana quem vai ser cada grupo, que aí eu passo para cada grupo um desafio, né? E aí vocês resolvem o desafio e me entregam um relatório. Ok, gente? Eu vou colocar a instrução direitinho de como que eu quero o relatório. Tá Ok, joia, pessoal? beleza. Eu vou fechar a gravação aqui, mas não saio daí ainda não. Eu vou só fazer uma perguntinha, assim. Para vocês não ficarem constrangidos que vai ficar gravado, né? Deixa eu ver aqui. Interromper gravação. Interromper gravação.